Tudo bem, pessoal? Muito bem-vindos a mais um programa do Dinâmico RS. Hoje estamos aqui com uma autoridade nacional sobre apicultura, professor Aroni Sattler. Quem é que não conhece? Muitos estudantes da URGS, muitos apicultores, muitas palestras, muitos professores que foram alunos do professor. E a gente teve essa oportunidade única e eu não pude perder de gravar essa entrevista exclusiva com o professor. Tudo bem, professor Aroni? Graças a Deus, tudo em ordem na Santa Paz. Então tá. Vamos conversar um pouco sobre a apicultura. Da onde é que chegou a abelha essa com ferrão apis, né? Isso. Da onde é que ela veio? Ela não era natural do Brasil. No Brasil só existiam as meliponas, que são abelhas sem ferrão. Exato. Se eu estou correto? Perfeito. E o detalhe importante é que exatamente essas meliponas, né, elas coevoluíram com as espécies botânicas que a gente tem hoje. Né? Então isso é uma história de milhares de anos, não é de 100 anos nem de 10 anos. Né? Então elas estão praticamente no mundo todo, né, mas especialmente na América, né, ela é riquíssima nessas várias aí, centenas de espécies de abelhas nativas sem ferrão. Né? Essas são as que normalmente a gente fala com hábitos sociais, né? Mas nós temos aquelas de hábitos solitários também, que são principalmente as mamangavas de pau e as de chão. É aquela que a gente vê que ela faz um furinho num toco, geralmente meio podre, assim, né? Tem que ser, né? Exato, essa é a nossa mamangava de pau. Não confundir com as de chão, que constroem ninhos e que são sociais, né? Mas essa de pau, né? A mamangava do pau, essa constrói um ninho, bota um ovo com alimento, né? Fecha, bota mais alimento e mais um ovo, né? Então ela tem 3, 4 filiações durante um ano, né? E depois ela morre. As filhas depois começam a se reproduzir novamente. E essas aí, elas são muito importantes, por exemplo, na polinização do maracujazeiro, que é uma flor grande e essa abelha é grande também. Então ela praticamente só ela faz a polinização natural. Se não tiver mamangava de pau, aí o agricultor tem que ir lá polinizar a maracujá, né, a flor, à mão. Né? Então vejam bem, essa é uma coevolução de milhares de anos aqui no Brasil, na natureza. Né? Eu acho interessante falar da mamangava, por exemplo, porque a natureza não tem como falar de abelha e não tocar no meio ambiente. Exato. Então a gente vê assim a mamangava, que é uma abelha grande, assim, que todo mundo conhece, aquele barulhão e tal. E, por outro lado, a gente tem abelhas que é praticamente o tamanho do cantinho da nossa unha, assim, são milimétricas, né? Cada flor tem uma abelha que exatamente, se adapta. É uma adaptação, né, da natureza. Né? Então, as plantas precisando dos polinizadores, né, e os polinizadores precisando das plantas, porque o único alimento que a abelha tem é uma fonte de proteína, né, que está no pólen das plantas, e que fornece, né, as vitaminas, os sais minerais, né, os aminoácidos, os lipídios. Né. Eles chamam o pão da abelha, né? E tem um outro alimento fundamental que é o néctar, que é fonte de carboidratos, né? É a fonte de açúcares e que dá energia para ela voar. Né? Então esses são os dois tipos de alimentos que ela encontra na natureza. Então o apicultor, quando não tem alimentação suficiente natural, né, através das flores, ele tem que entrar com um manejo adequado de alimentação artificial. Né? Então essas abelhas que nós tínhamos aqui, que a gente chama de indígenas também, né, abelhas nativas, elas estão aqui há milhares de anos. Agora a Apis mellifera, ela é tradicional, né, se desenvolveu e evoluiu, né, na Europa e na África. Né? Começou na África e depois se espalhou para a Ásia, para a Europa. Né? E aí, quando o nosso imperador Dom Pedro, né, ele autorizou o padre Antônio Pinto Carneiro a trazer Apis mellifera, que são as abelhas com ferrão, de Portugal. E instalou lá na Quinta da Boa Vista, se não me engano, né? E lá ele começou a reprodução. Né? Mas era para, na época, inclusive, o interesse maior das apis era a produção de cera para fabricar velas. E o açúcar também, talvez? E o açúcar também, mas principalmente era obter cera. Né?
Depois evoluiu isso Sim. também. Né? E aqui no sul do Brasil, o pioneiro foi o Frederico Augusto Hahnemann. Foi um imigrante alemão, né, que chegou aqui em 1853, desembarcou em São Leopoldo, se instalou em Canoas, mas depois de um ano, mais ou menos, ele não gostou do ambiente lá, para criar abelhas. Aí ele subiu o rio Jacuí e foi até Rio Pardo. E lá ele construiu a sua fazenda Abelina, né, que o prédio está de pé até hoje. Né? Mas ele lá, ele era um bom marceneiro também, então ele fazia as suas caixas, né? Ele plantava uva, né, e fazia vinho, e do mel ele fazia o hidromel, que era uma bebida importante na época. Né? Além disso, ele fazia vinagre de mel também. E esses produtos, junto com o mel, ele comercializava aqui ele trazia periodicamente, né, aqui no nosso mercado público. Né? Além disso, ele também era um bom marceneiro, fornecia caixas para a vizinhança, na época que transporte era tudo mais difícil. Né? A gente teve uma influência, então, a abelha misturada com a história do Brasil, lá com Dom Pedro. Isso. A gente teve uma abelha também ligado à igreja, talvez católica, na questão das velas, né? Das velas. Da cera, né? Isso. E é interessante essa questão também, né? A abelha fazendo parte da história do ser humano, né? Da colonização do Brasil. Exato. E aí depois surgiu o professor Emílio Schenck, né? Que foi um imigrante alemão que foi primeiro para os Estados Unidos. E lá ele não gostou muito, não se adaptou, né? E aí ele veio para Curitiba como professor de alguns tipos de escola ligados à religião também. Tá? Bom, de Curitiba, em 1900, ele veio para Porto Alegre. E aí ele se instalou lá no Instituto Borges de Medeiros, que deu origem à Faculdade de Agronomia e Veterinária, né, da URGS. E montou o primeiro apiário didático lá, na Faculdade de Agronomia, né? E foi ele que fez a primeira caixa, não? Sim, a caixa Schenck. O modelo, ele fez um modelo dele próprio. Sim. Né? E ele foi o maior extensionista em apicultura que eu conheço no sul do Brasil. Ele andava a cavalo, ia para as colônias, né? E ensinava a trabalhar com abelhas. Né? E ele tinha uma formação técnica ou não? Ele aprendeu? Assim? Não, o pai dele era apicultor na Alemanha. Né? E além disso ele era professor, né? Então ele tinha uma formação bastante boa, cultural, né? Fundamentada, né? Para ser professor de apicultura também. Né? E o legado, um dos legados importantes dele foi o livro O Apicultor Brasileiro. Né? Era uma pequena revista que ele escrevia em alemão no começo e depois ele transformou num livro que chegou até 8 edições e a última estava pronta quando ele faleceu, 1945. Né? Que era, na época, era o Manual da Apicultura. Sim. Né? Inclusive, o governo do estado financiava a edição desse livro e fazia distribuição em todo o estado, todas as colônias. A importância, né, da Exatamente. produção. Né? E aí que a apicultura se desenvolveu e, em função disso também, o estado permanece até hoje como o maior produtor de mel do Brasil. Em alguns anos, esporadicamente, de acordo com as condições climáticas desfavoráveis, o Paraná passa à frente. Né? Daqui mais alguns anos, provavelmente o Piauí, talvez até o Ceará passe à frente também, porque a apicultura está crescendo muito lá. Pois é, interessante que assim, eu não tenho o seu conhecimento técnico, o senhor me corrija se eu por acaso falar alguma heresia aí, mas pela lógica, talvez o Rio Grande do Sul, ou até mesmo o Paraná, que são mais frios, e a abelha não tolera tanto frio, a abelha não deveria se desenvolver mais lá para o norte, onde é equatorial, um clima mais... mas aí vem a segunda etapa da apicultura brasileira, né, que começou em 1956, quando o geneticista de renome internacional, né, Warwick Stephen-Kerr, trouxe da África as abelhas africanas para fazer cruzamentos e pesquisa, estudar uma nova variedade de abelhas, né, que produzisse mais. Né? E aí ele trouxe a abelha africana para cruzar aqui. Né? Aí ocorreu um acidente. Né? Das rainhas que ele trouxe da África, 26 colmeias dessas enxamearam. E a gente sabe que quando uma colmeia enxameia, quem sai é a rainha-mãe. Deixa uma filha. Né?
Então a rainha-mãe sai com a metade da população, mais ou menos, né? E procura um novo local, né? E se instala lá e dá continuidade. Na colmeia original permanece a filha, que vai fazer voos de fecundação, é fecundada por 12 a 18 zagões, mais ou menos, né? E começa a nova colmeia. Aí que vem a questão, né? As rainhas puras africanas saíam, as 26 enxamearam, e começaram a se propagar. As filhas eram fecundadas por quem? Zangões europeus que tinha aqui, né? Mas os genes dominantes das operárias, das rainhas, das operárias, enfim, das abelhas, né, africanas, principalmente a questão da defensividade, ela se defende muito mais, né? A gente diz que ela é mais agressiva. Não, ela é mais defensiva, né? O leigo vai dizer, não, a abelha me picou. Não, ela está se defendendo. Exatamente. E a outra questão importante é que ela se reproduz muito mais. Ela larga 2, 3, 4 enxames por ano. Mais que as meliponas originais não, que existiam? Não, mais do que as abelhas europeias. Né? Então, começou a ter muito ninho de abelhas por aí na natureza, e um dos sistemas hoje que a gente tem de repovoar caixas vazias é espalhar caixa isca por aí. Espalha por aí na natureza. Quando começa o processo de enxameação, normalmente final de setembro, outubro, novembro, são os meses bons, né? Vem os enxames e procuram, né? As batedoras encontram uma caixa vazia, analisam, bom, tá muito bom, aí vem o enxame e se instala ali. Né? Quer dizer, isso só ocorria com ocorre, né? Com a abelha africanizada. Com as abelhas europeias, eu era guri quando meu pai tinha abelha europeia, né? A gente ficava cuidando em outubro, novembro, de manhã, a partir das 9h30, 10 horas, era a hora que saía os enxames. Aí a gente batia a lata para eles pousar e a gente pegava o enxame, né? Hoje a gente espalha a caixa isca e povoa, às vezes 80%, às vezes 20%, mas tem anos que povoam 120%. Como assim? Um enxame entra dentro da caixa e outro pousa por baixo, né? Faz ninho por baixo até. Então, o que nós temos hoje de abelha africanizada, que tem genes dominantes e típicos da apicultura mais tropical, né? Como é a África, por exemplo, né? Mas tem também, mantendo os cruzamentos, algumas características das abelhas europeias ainda. Sim. Né? Então, que são do clima mais temperado. Sim. Então, para o Nordeste, se tu pegar de sul a norte, a abelha aqui do sul, africanizada, tem um comportamento um pouco mais próximo da europeia. Não muito, mas um pouco mais. Mais calma, uma abelha mais calma. E aquelas lá do Nordeste, por exemplo, tem um hábito mais tropical, de abelha tropical. Elas vão se adaptando aos climas também. Sim. Tá? Então, isso a gente tem que respeitar muito. E aí, qual é a recomendação principal hoje? Tem uma outra característica importante. A abelha africanizada é mais resistente a doenças. Então nós conseguimos conviver com varoa, que é uma das principais pragas hoje no mundo todo, né? A gente convive com essa praga sem usar acaricidas. Né? O mundo todo, com a abelha europeia, tem que usar acaricida, senão ela não sobrevive. Né? Veja que vantagem que nós temos. Então agora no Congresso Brasileiro, 24º, lá em Aparecida, em São Paulo, né? Um dos temas foi esse, né? Olha a novidade. Houve uma opção, uma escolha por trabalhar no Brasil com a abelha africanizada. Tem que melhorá-las, tem muito para ser melhorado. Não adianta trazer abelha de origem europeia. Isso é só para quem quer abelha mansa, que não precisa muito trabalho. Mas dá para nós dizermos assim, quanto mais mansa, menos produz? Não tem essa relação, não é, porque se tu maneja bem a abelha europeia, ela também produz. O problema é que tu tem que usar acaricidas dentro das colmeias e tem risco de contaminar. Primeiro o mel, por exemplo, a Argentina e a China já ficaram fora do mercado internacional em décadas passadas, porque tinha muito resíduo de antibiótico no mel. Né? Hoje, com a abelha europeia, eles estão usando e fazendo aquela mudança a cada ano, né? 7, 8 princípios ativos, porque o ácaro adquire uma resistência muito rápido aos acaricidas, né? Então, quanto mais tu usa, mais tu precisa.
é um efeito sanfona, né? Vai abrindo e não para mais. Então, a política brasileira hoje é trabalhar com abelha africanizada. Isso é algo essencial, muito importante. Que a africanizada, ela produz bastante. Sim. E ela se defende bastante dos parasitas. Tem poucas doenças. Então tu não precisa usar antibióticos e acaricidas dentro da colmeia. Né? Essa é que é a questão. E como o Brasil é um grande produtor ainda de mel orgânico, né? Na hora que tu tem que usar um acaricida ou um antibiótico, ele deixa de ser orgânico. Sim. Né? Então isso tu consegue com a abelha africanizada. Esse que é o detalhe importante. Ah, então ela veio, digamos assim, importada, mas ela trouxe muito benefício. Sim, porém, se adaptou bem. Porém, tu tem que ter técnica para trabalhar com ela, né? Exatamente. Muita técnica. Então, hoje, por exemplo, o IPI, né? Tu tem que ter uma bota, um macacão bom, bem fechado, né? Luvas. E o fumegador, que antes era que a gente usava com a mão só, pequenininho assim, né? Hoje é um fumegador grande que tem que segurar com as duas mãos. Tem que ter um operador só para fumaça e outro para manejar a Quanto mais fumaça, mais embora não seja permitido botar muita fumaça, pode matar ela, né? Mas tem que ter na hora certa e no lugar certo a aplicação, né? São muitos detalhes. A abelha não é uma arte. Como é que a abelha não é para todos, mas não é para qualquer um. A história é aquela, né? Exatamente. Então, dominar uma colmeia para fazer um bom manejo é uma arte. Tem que ser um profissional que entende do assunto, senão ele fica botando até cheiro de fumaça no mel, né? E também cuidar para não ter nenhum tipo de contaminante próximo da colmeia, porque a abelha ela voa quantos quilômetros para buscar o néctar? Para uma boa produção, né, produtividade econômica, né, 2, 3 quilômetros mais ou menos, essa é a área de abrangência dela. Sim. Ela voa mais longe, só que aí até que ela traz a matéria-prima e transforma, e gastou a energia para o transporte, né, sobra bem menos. Para o apicultor interessa uma produtividade maior. Sim. Né? Quer dizer, aí é a questão de rentabilidade do negócio. A abelha é um ser fantástico, né? Porque vive 30 dias, 45 dias em média, né? E uma operária. Aí produz esse mel e ela tem que ter aquela renovação automática, porque senão... Sim. Né? Aí vem a questão, né, do trabalho em sociedade. Né? Uma operária vive, em média, assim, vamos supor, 40 dias, talvez um pouco mais, um pouco menos. Né? Mas uma colmeia é eterna. Né? Por quê? Porque a mãe sai, vai procurar um novo local, mas deixa uma filha que vai dar continuidade. Essa filha fica aí 1 ano, 2 e vai embora também, e deixa a neta, e deixa a bisneta. Então, uma colônia, na verdade, ela é eterna. Né? Até eu tenho lá na minha casa, que é para fora, assim, tem no oco de um umbu, que é uma árvore bem... E elas estão ali há muitos anos ali. Exatamente. E aí o pessoal vai lá e diz, olha, não acaba com ela porque ela que realmente origina as colmeias e vai chameando, né? Então não se deve tirar nessas colmeias originárias das árvores, porque elas é que são as mães, né, de todas as outras. Né? Sim. E um detalhe interessante, né, que 2004, 2006, por aí, começou aquele fenômeno do sumiço das abelhas, né? Sim, pois é. No hemisfério norte, né? Europa e Estados Unidos, Canadá. E aí, por que foi assim tão grave o processo lá? Porque eles trabalham com a abelha europeia. Então eles perdiam até 80% de colmeias, né? Não todos, né? Alguns. Sim. Mas assim, a média era 50% por ano. Então, quando eles perdiam 50%, para repovoar aquelas caixas vazias, eles tinham que dividir o que sobrou. Né? Aqui no Brasil, quando se perde, nós estamos perdendo 30% por ano, né? Mais ou menos a nossa média. E se dá por que essa perda? Por doenças e mau manejo e o clima, né? Pois essa questão do clima, depois eu queria que o senhor entrasse também. Então, quando a gente perde 30%, a gente não divide o que sobrou. A gente espalha a caixa isca e vem os enxames ao natural. Quer dizer, essa é a grande vantagem da abelha africanizada também. Repovoar caixas vazias quase a custo zero, vamos dizer assim. Tem um custo aí de instalar a caixa lá, pendurá-la numa árvore,
em qualquer Aí, lugar. mas daí para ela vir na caixa tem que botar um... Não, o bom é porque a gente coloca quadros com uma tirinha de cera. Sim. Aquela cera exala um aroma Mas não característico. borrifar um mel, uma coisa assim, não. Não, isso não precisa. É só a cera. Porque aí as batedoras lá daquela colmeia que vai enxamear, elas antes da enxameação procuram um novo local. As batedoras, né, operárias. Então dizer que nem enxameou ainda. E já sabem elas já estão escolhendo para ver encontrar um bom lugar. É isso que eu digo, a abelha tem umas curiosidades, né? Sim. Que nem a NASA consegue explicar, que tem a foto da abelha lá. Mas diz que a NASA vem para cá para estudar os brasileiros. Diz que é verdade. E aí as batedoras encontram um bom local, voltam e avisam a população toda, né? E aí o enxame sai já direto para aquele local, se instala lá. Que legal, né? Tá feito. Começou o novo ninho, quem vai junto é a rainha mãe. Uhum. Né? Então esse é um aspecto muito importante da abelha africanizada. Só que doenças e pragas tem na abelha africanizada também. Os estudos mais recentes comprovam isso. Né? Só que a abelha africanizada resiste mais a esse desequilíbrio, né? Resiste mais a essas doenças e pragas. Agora, quando a abelha passa fome, ou passa frio, o excesso de calor, o excesso de contaminantes da natureza, aí o sistema imunológico dela fica abalado e ela pode sofrer o processo doença também. Por isso que a gente perde 30% em média das nossas colmeias. Só que o apicultor limpa a caixa morta, né? Dá uma limpada boa, bota tiras de lâmina de novo, né? E caixilho com cera, e espalha por aí e repovoa fácil. Enquanto que na Europa e Estados Unidos eles tinham que dividir colmeias, então o prejuízo deles era muito maior. Sim. Né? E aí sim vem as questões ambientais que preocupam o mundo todo, o planeta todo, só não preocupa os negacionistas, né? Sim, porque veja bem os incêndios na Amazônia, a quantidade de insetos né? Porque a gente tem o homem está acostumado, principalmente o homem da cidade, que talvez não tenha tanto contato com a natureza, está acostumado a enxergar uma vaca, mas não enxerga um insetinho pequenininho, não enxerga nem mesmo os micro-organismos que o José Lutzenberg, nosso saudoso ecólogo, tanto elevava e falava. A gente está pisando aqui, está cheio de micro-organismos que fazem bem para o meio ambiente, para a natureza, né? Sobre o José Lutzenberg eu tenho uma referência bem interessante, porque eu assisti, como aluno da agronomia de Passo Fundo, o primeiro simpósio sobre ecologia, né? Lá em 1972, já faz alguns aninhos, né? E o Lutzenberg foi lá dar uma palestra, né? Inclusive, eu vim com o cara da universidade, porque eu sabia onde ele morava e conhecia Porto Alegre. Eu vim com o cara, o motorista, né, para ir na casa dele buscar ele. O Jacinto Gomes? Isso, e levar ele lá em Passo Fundo. Aí a gente começou a ouvir falar de ecologia, das preocupações ambientais, né? Então aquilo que ele pregava naquela época, os alertas dele, hoje estão se concretizando, né? São as ameaças que estão aqui. Ele foi um cara que faleceu muito cedo. Faleceu muito cedo. Faz muita falta pra gente. Mas, vamos dizer assim, foi um dos grandes pioneiros, né? Sim. Ele via um pouco à frente, né? Não só na ponta do nariz, como a maioria. Ele era um cara genial. Quem conviveu com ele sabe que ele era fora da curva. Não, e ele tinha uma experiência importante, porque isso ele relatou lá. Ele trabalhou para multinacionais de veneno também, no norte da África. Sim. Né? E aí que ele percebeu o risco do uso indiscriminado dos agrotóxicos, né? Já naquela época, né? Quer dizer, na década de 60 ou 50. Nem se falava, né? Nem se falava. E hoje isso é atual, super atual, né? Quer dizer, esse modelo agrícola que a gente vive hoje é altamente questionável. Por enquanto não tem uma solução melhor para atender a demanda de alimentos, mas ela é comprometedora, sem dúvida nenhuma, porque o uso é abusivo, né? Hoje fungicidas, acaricidas, inseticidas, são os dessecantes, né? E vem as misturas, que é o pior de tudo, né? Então, essa que é a questão principal, né? Mas a gente sabe, né, que essas multinacionais também já têm cartas na manga.
Eles já têm produtos bem menos agressivos ao meio ambiente, né? Mas que têm um custo elevado. Então, por enquanto puderem, eles vão usando o sistema atual. E aí tem aqueles conceitos que eles chamam, muitos chamam agrotóxicos, né? Ah, sim. E outros chamam defensivos agrícolas, né? Aí é só questão de interesse do vocabulário, né? Não, isso todo mundo já conhece, né? Mas o que preocupa muito é o aquecimento global, né? Sim. Porque tanto as plantas como os animais têm que se adaptar a uma nova realidade. E a previsão que era aumentar um grau e meio até a década de 50, né? Já está aqui hoje, né? Tem épocas e algumas regiões que já têm dado médias de até de 2 graus, que é extremamente preocupante. Né? Então o processo está mais acelerado do que se imaginava há 30 anos atrás, ou há 20. E o senhor observa, o senhor que está sempre em contato com a abelha, o senhor observa mudanças dentro da colmeia, mudanças nos insetos? Não é uma observação simples dentro da colmeia, são trabalhos de pesquisa que quantificam alguns parâmetros que a gente observa nas abelhas, né? E o outro é nas plantas, né? Porque a abelha não vai na planta só porque ela quer ir lá buscar o néctar e o pólen. Ela é atraída para aquela planta por secreções da própria planta. Ela emana algumas substâncias que atraem as abelhas. Aí o que aconteceu, por exemplo, naqueles dias que tinha muita fumaça aqui, tá, dos incêndios? Relatam apicultores que lá na lavoura de canola, naqueles dias de fumaça intensa, as abelhas não saíam da colmeia. Por quê? Sim. Porque a planta não elaborava substâncias atrativas para a abelha. A abelha só vai quando ela é atraída para aquela planta, porque sabe, bom, lá tem néctar e pólen, né? Ela sente aquele aroma, né? Entende? Agora, aqui, por exemplo, na região carbonífera, os apicultores não falaram disso. Eles disseram que elas continuaram trabalhando. Agora, por quê? Porque são plantas diferentes aqui que não tiveram o mesmo impacto daquela fumaça. Sim. Elas continuaram elaborando aquelas substâncias, né? Então, tem uma relação muito forte entre as plantas e os animais, que o homem, às vezes, tem dificuldade para perceber. Agora, no congresso lá, de novo, no congresso em Aparecida, teve uma mesa redonda que eu participei lá, que foi entrevistado um pesquisador lá dos Estados Unidos, né? E ele relata essas pesquisas que estão fazendo agora, avaliando bem a secreção dessas substâncias voláteis nas plantas e a interferência do aquecimento global. E aí que vem uma preocupação, né? As abelhas que não se adaptarem a essas mudanças vão desaparecer. Né? E uma que tem um potencial muito grande é a nossa abelha africanizada, porque tem esses genes, né, de comportamento de hábitos mais tropicais, que são os mais quentes, né? Então, a expectativa é que o Brasil, né, vai ter um diferencial importante, né, mesmo que a temperatura aumente 1,5 graus, 2, né, mas mais do que 2 graus já começa a preocupar, porque até as plantas vão ter hábitos diferentes, né? E o meio ambiente o equilíbrio é uma coisa tão fina, né, tão detalhista, tão que a gente, né, que, como o senhor falou, é só uma observação técnica muito refinada, às vezes para tu conseguir detectar, porque a gente, assim, as pessoas falam assim, a grosso modo, as abelhas estão acabando, né? Sim. Não é bem assim, mas assim também pode ser, né? É a questão do sumiço das abelhas, é que quando a gente fala muito em apis, né, a abelha com ferrão. Sim. Mas as abelhas nativas que estão aqui, que coevoluíram com as plantas durante milhares de anos, né, tem algumas específicas para determinadas plantas, né? Então, quando desaparece uma espécie botânica, como consequência, desaparece o seu polinizador. Se desaparecer um polinizador específico desses, vai desaparecer aquela planta que depende dele. Né? Então, as nossas apis melíferas, elas são mais generalistas, né? Se não tem tu, vai tu mesmo. Né? Se não tem uma que é muito boa, bom, vamos na outra que é a que tem. Né? As abelhas nativas já são, como elas coevoluíram aqui durante milhares de anos, são mais específicas de algumas plantas. E isso é mais acentuado ainda na Amazônia. Né? O próprio Kerr, que introduziu a abelha africana, ele estudou muitos anos lá na Amazônia. Ele detectou isso lá com os povos indígenas, né, que conheciam muito da natureza.
eles identificaram espécies que sumiram. Por quê? Porque por causa das derrubadas, né, e das queimadas, principalmente as derrubadas, né? Porque antes da queimada vem o tombamento, né? Sim, sim. Primeiro derruba a mata, depois queima, né? Então, eles perceberam que alguns tipos de abelha já tinham desaparecido. Por quê? Porque a fonte de néctar e pólen sumiu também, né? São espécies então, mais sensíveis, né? Exatamente. Então, a questão do aquecimento global é extremamente preocupante, né? E mais preocupante ainda quando a gente vê que alguns países bem desenvolvidos não querem abrir mão das suas fontes de energia de origem fóssil, né? Querem continuar com o petróleo, né? Sim. Quer dizer, o modelo econômico para ganhar grana é o petróleo. Agora, para manter o planeta em condições habitáveis, né? Não tem mais muito tempo para eliminar Até a gente vê, professor, o álcool, né? Que era para ser substituto da gasolina, no final não consegue concorrer porque o preço é o mesmo, as coisas não dá para entender, né? Exatamente. Então, nós, assim. tem muita coisa ainda para a gente aprender, né? Mas tem algumas coisas que a gente vai aprender sofrendo, né? Não eu e tu, né? Mas filhos, netos e bisnetos vão pagar o preço, né? Cada 100 anos, dá para dizer assim, vai ter e já não é mais 100 anos. Né? Tá diminuindo a régua? A régua está baixando violentamente. Porque a cada 10 anos hoje com o desequilíbrio, muito plástico, é muita poluição, CO2, né? Agora tem trabalho recente, né? Partículas de plástico na carne de peixe, né? Sim. Já está sendo detectado em seres humanos, né? Está se incorporando. Quer dizer, eu me lembro que nos supermercados ali, lá, sei lá, em 1970, 80, ainda tinha aquelas sacolas de papelão, né? Cara, parece que a gente evoluiu nisso, né? Sim, porque agora é plástico, um carro é totalmente de plástico, né? O ser humano, se desaparecesse da face da Terra, em pouco tempo a natureza estaria recuperada. É engraçado, mas a gente é um poluidor nato, né? Eu sempre digo, na apicultura o maior predador é o homem. Exato. Né? Com os outros predadores a abelha convive, elas conseguem um equilíbrio. E o senhor, quantos anos de URGS lá lecionando? Não, eu entrei na URGS em 89, né? Mas antes disso eu me formei em Passo Fundo e fui professor lá. Sim. Né? De 75 até 89, né? Mas em 76 eu fui técnico científico do Estado, então eu fui diretor do Parque Apícola em Taquari também de 84 a 89, né? 2001 me aposentei pelo Estado e em 89 entrei com 20 horas na URGS, né? E aí quando me aposentei do Estado aí eu pedi dedicação exclusiva. Então na verdade eu tenho 47 anos de sala de aula. Comecei com o quadro negro, né? E depois passei para o retro. Na época a gente chamava de retroprofessor, né? Sim. Era um retroprojetor. Passou do analógico para o digital. Isso, esse foi o choque grande. Né? Eu imagino. E principalmente agora na pandemia, que aí eu tive que ficar sentadinho à frente do computador dentro de quarto para dar aula online, né? E o senhor agora aposentou-se da sala de aula? Sim. Mas continua dando uns pitacos por aí. Na lida. E a produção literária, como é que o senhor faz essa parte assim? Não, eu continuo publicando alguns trabalhos, né? Tem parceria com a UFPEL, por exemplo, né? Eles têm um laboratório de virologia muito bom. Eles adaptaram ele prestava serviço mais para gado de leite e de corte, né? E adaptaram para uma partezinha lá para apicultura, né? A gente tem feito um levantamento aí com os vírus que a gente encontra, que a gente imaginava que não tinha, né? E a gente agora está comprovando que tem, que eles têm uma parte também, né, no processo de perda de colmeias, né? Não é 100%, mas 5 ou 10 ajuda, né? Porque o problema da mortandade das abelhas, a colmeia morre quando puxa o gatilho. Quem é que puxa o gatilho? É uma doença que desequilibrou, mas tem várias outras coisas que enfraqueceram a colmeia, né? Então tem vírus, tem fungos, tem bactérias, né? Tudo isso ajuda. Então esse laboratório é muito importante porque ele está detectando tudo que... Na sua visão, assim, as abelhas lá, quando o senhor começou para hoje, qual é a diferença, não sei se do inseto, na questão da técnica, né? A evolução?
Não, foi muito grande porque eu me lembro quando era guri, né, a gente tinha que ficar lá das 9 às 11h30, mais ou menos, né, lá perto do apiário, vendo se não escapava um enxame, né? Isso na primavera, que é aquele período, outubro, novembro, né? A gente não sabia dividir colmeias, por exemplo. Sim. Hoje a gente não deixa, nem deixa enxamear a colmeia, né? A gente divide, faz núcleos, né, cria ranhas novas, substitui, troca os favos, então são coisas que evoluíram muito, né, daquela época para cá. Mas o importante é que algumas lideranças, como o Schenck, ele conhecia profundamente a apicultura, né? Então ele que ensinava por aí, né? Tinha a estação experimental lá em Taquari, o Parque Apícola, né? Dava cursos, ele saía pelo interior, né? Então hoje, por exemplo, eu sento lá no meu computador, dou uma aula lá para o Brasil inteiro, né? Tem vários pesquisadores que fazem isso, vários técnicos, né, extensionistas também. Então fica tudo mais fácil, né? Sim. Muito mais fácil, né? Mas os princípios básicos da biologia da abelha continuam quase inalterados, né? Sim. Isso que é interessante. Aquilo que os nossos professores ensinavam, a gente pode ensinar hoje, que aquilo ainda se reproduz, né? Agora são adaptações às mudanças climáticas, né? Isso sim, a gente tem que estar muito atento, né? E aí aqueles países que investem em ciência e tecnologia, né, nas pesquisas, eles saem na frente, né? Porque eles produzem e vendem o conhecimento. Mas na sua visão, por exemplo, já como vamos trazer um pouquinho para a política, não a política partidária, porque isso aí é aquela coisa, cada um tem a sua, mas a política de crescimento nos municípios, o senhor acha que fazer um convênio com uma universidade, o que poderia ser feito assim para acrescentar? Porque a apicultura hoje pode ser uma fonte de renda, talvez não seja para uma família, uma agricultura familiar, não seja o total daquela família a renda, mas pode contribuir ali com 20%, né? Claro. Pode ajudar. Esse é o modelo aí do perfil da nossa agropecuária, né? Que muda de uma região para outra, né? Sim. Por exemplo, vai lá no Planalto, né? A produção de soja, Missões, sim, né? Noroeste do estado, no inverno canola, né? E várias outras opções, né? E vem aqui para a região do Altaquari, por exemplo. Quase a maioria são pequenas propriedades, né? Que a agricultura familiar tem condições muito boas. Primeiro, alimenta a família, alimenta os vizinhos e vai lá na feira vender o que sobra, né? Essa é uma alternativa importante, não dá para ignorar isso. Sim. Né? Agora, as grandes áreas lá do centro-oeste, por exemplo, né? As grandes áreas, são poucas empresas que têm milhares de hectares. Eles produzem com alta tecnologia e exportam, né? O Brasil é o maior exportador de soja, por exemplo, para a China, né? Não precisamos nem comentar. Essa proteína se transforma em carne, né? Carne e ovos, por exemplo. Então isso é importante também, né? Não tiro essa importância. Agora ela tem que ser mais equilibrada no uso, não só dos defensivos, inclusive das adubações, das correções de solo. Tem algumas coisas assim bem pontuais também. Sim. Né? Agora, por exemplo, nessa região aqui carbonífera, né? Uma alternativa super importante é a apicultura na produção de mel, basicamente, mas tem as outras áreas da apicultura, né? Por causa dos matos de eucalipto da CMPC. Sim. Né? Todos os dias, na época da floração, nós perdemos toneladas de néctar, porque não tem apicultores, né? Não tem apicultura suficiente. Poderia ter. Os municípios então, podem fomentar isso. Né? Claro, e aí um convênio bom do município com a CMPC e com a URGS, que tem uma estação experimental aqui, no meio, né? Uhum. Inclusive tem uma casa de mel, aí um tipo entreposto, né? Que poderia ser melhorado e adaptado, né? Para os produtores do entorno. Nós oferecemos, inclusive, vários anos aqui, ainda continua, né? Na época de produção do mel de eucalipto, os apicultores da migratória, né, trazem as melgueiras para centrifugar aqui, né, no outro dia eles voltam, pegam as melgueiras vazias e botam nas colmeias de novo. Não precisam, né, ir lá na sua origem para centrifugar o mel. Uhum. Né? Então, ter entrepostos com inspeção federal, ou estadual, ou mesmo municipal, né, daria chance dos pequenos apicultores aqui invasar o seu mel, praticamente é custo zero, ou muito baixo. Porque tem o entreposto ali que tem
que tenha uma centrífuga, que tenha um material ali que é aço inox, que são caríssimo. Para um agricultor familiar não tem condições. Isso. Então tem que ter uma associação, uma cooperativa. Exatamente. E se tiver um apoio do município técnico de uma universidade, como a URGS, por exemplo, seria uma coisa... E aí o município, com a sua equipe de técnicos, né, principalmente veterinários, né, que atesta a qualidade do mel, apoiam e reconhecem se a infraestrutura da Casa do Mel está adequada às normas, né, inclusive nacionais ou internacionais, né, que daria para pensar até em exportação, né? Mas só abastecer o mercado interno já é muito importante. Né? Então isso é essencial que a prefeitura tenha essa pequena infraestrutura. Né? E aí fazendo convênios, por exemplo, a URGS, que está perto aqui, né, já teria uma Casa do Mel quase pronta. Né? Não precisaria investir muito. Né? E aí, apicultor é só estimular um pouco o que aparece, né? A gente vê gente nova querendo aprender a trabalhar com abelhas também, né? Tem bastante, né? Mas claro que a maior parte ainda são pessoas mais experientes, outros até alguns mais idosos, né? Que ainda se lembram do tempo que trabalhavam com a abelha europeia. Então tem o saudosista, né? Eu sou um deles. Mas eu reconheço que hoje tem que ser com a abelha africanizada. Né? Tranquilamente. Requer mais uma técnica. Mas o potencial do município, só falando em Eldorado do Sul, né? Mas todos da região carbonífera, o potencial deles para produzir mel é muito grande. Pois é. Né? Tem que ter só uma pequena campanha para isso e tirar a apicultura do rodapé das prioridades. Que esse é o nosso problema no estado e sul do Brasil, né? A apicultura não tem quase nenhuma prioridade. Quando tu vai olhar o orçamento, né, das prefeituras, do estado mesmo, né, o orçamento anual, para a apicultura dificilmente aparece alguma coisa. Olha aí. Se Eldorado mudar esse histórico, vai ser... Vamos falar com a nossa prefeita eleita, Juliana Carvalho, para dar uma atenção para essa área. E me diz uma coisa, o pessoal está começando agora, quer trabalhar na apicultura, o que o senhor indica, assim, de repente, ler um livro, ler o manual do, né? O que o senhor indicaria? A minha indicação seria assim, olha, procura o escritório da Emater. A Emater tem a função da extensão, é levar para o campo o que as pesquisas das universidades geram. Né? Então a Emater tem uma equipe que pode prestar esse apoio, essa extensão, e aí sim a prefeitura, através da Secretaria de Educação também, né? Não só da agricultura, pode desenvolver programas aí para conscientizar essa juventude toda de que a apicultura é uma alternativa, né? Não só com abelha com ferrão, mas as nossas meliponas também. Eles estão falando agora em abelha pet também, né? Também. Mas assim, o mel das nossas meliponas, aí o pessoal está vendendo tudo na faixa de mais de R$100 o quilo. Né? A da Apis, para exportação, estão pagando 9 ou 10. Né? Aí nas feiras é 20, 25, uma coisa assim. Né? Os dois são um bom negócio. Né? Só que são atividades diferentes. Né? O Senar também, né? O Senar, claro, o Senar. A professora Maristela lá, que a gente conhece. Exato. O Sebrae também promove essa parte aí de geração, né, de empresas. O que precisa para uma empresa? Né? Um dos gargalos da nossa apicultura é que quando tu pede para o apicultor quanto custou para tu botar o quilo de mel nesse tambor, não sabe dizer, eu não anotei isso, não anotei aquilo, não dividi pela... Né? É uma empresa. É uma empresa, ela tem que ser gerida assim, e o Sebrae é muito bom nisso. E os produtos da colmeia não se restringe apenas ao mel, né? Não, tem um grande negócio hoje é a cera. Todo mundo precisa de cera, né? E aí, não só para laminação, né? Mas inclusive nas farmácias precisam como matéria-prima. Né? Sim. Tem aquele... Eu acredito que é o alecrim, aquele verde que tem lá, que é contra o câncer, né? Combate o câncer. Sim, a própolis, né? A própolis é outra área que pode ser produzida simultânea à produção do mel. Né? É só ter um pouco de conhecimento, adaptar as armadilhas para estimular a produção de própolis, né? Sim. E é um baita negócio, né? A nossa própolis aqui, ela é mais... Ela é marronzinha, né? É isso, mas ela também tem suas propriedades específicas. Aí sim falta pesquisa. Que é para pulmão, para respiratório, essa parte. Porque os japoneses descobriram que a nossa própolis verde
tem propriedades antitumorais. Essa própolis é aquela do Brasil Central daí. Do Brasil, principalmente de Minas. Principalmente de Minas, sim. Né? Mas não significa que as outras própolis não tenham as suas propriedades. Né? Então, historicamente, o Japão tem problemas de câncer, né? Por causa da bomba atômica, né? As duas, né? De Hiroshima e Nagasaki. Né? Então, eles pesquisaram muito. E eles pegaram a própria brasileira e descobriram isso. Que legal, olha só. Inclusive, eles patentearam. Bem, patentearam as nossas... Aí, ó, a pesquisa, né? Pesquisa do Japão, né? Exatamente. No Brasil, a gente não saberia até hoje, que a gente tem uma... O Brasil tem que investir mais em ciência e tecnologia, né? Professor, foi um privilégio ter conversado com o senhor. Eu tinha muita curiosidade de conhecê-lo, porque por todos os cantos que eu vou, quando se fala em abelha, Aroni é o primeiro nome que eu escuto, né? É uma autoridade no assunto, no Brasil inteiro. Então, assim, ó, é muito legal tê-lo aqui no nosso programa aqui. O Bruno, que está atrás das câmeras ali, que faz a parte técnica, também gosta de abelha, a gente pesquisa. E, de repente, daqui a pouco faltou falar alguma coisa, o senhor fica à vontade aí e fala aí para o nosso público aí. Tá legal, muito obrigado pela oportunidade também, gostei de um bate-papo muito bom, né? Inclusive com o Bruno aí, que tem origem histórica, né? Na apicultura, o avô, bisavô, né? Todos lidaram com a apicultura, então a próxima entrevista pode ser com ele. Pode ser, é verdade. Professor, muito obrigado. Tudo de bom. Eu sei que o senhor tem compromisso aí. Valeu. Quando tiver alguma coisa, alguma novidade, nós estamos aí à disposição. Sem dúvida. Sempre. Valeu. E foi um prazer para nós aí. Igualmente. Abraço.